Gravando e vou compartilhar a tela com vocês. Bom, turma, na última semana ficou faltando eu falar com vocês dos blocos econômicos aqui da América do Sul. Ficou faltando eu falar com vocês sobre o Unasul e eu vou falar com vocês também sobre a Aliança do Pacífico, que aí já envolve outros países. Bom dia. Bom dia. E ficou faltando falar sobre a aliança. Então, quem chegou agora foi Maria Júlia. Vou anotar, Maria Júlia, Carla, só, né? Beleza. Bom, turma, voltando, o que está aparecendo para vocês aí? A apostila? Tá aparecendo a apostila normal. Então, beleza. Não, então ótimo. Eu travo outro para mim. Bom, turma, dentre os blocos econômicos, como eu já falei com vocês, o mais importante que vocês têm que saber para a prova é o NAFTA e também o Por falar Mercosul. nisso, quando que vai ser a prova? A prova de geografia vai ser na segunda-feira que vem, Ok. tá? Ela já está feita. Eu já até coloquei como agendada lá para vocês fazerem, né? Só que a Ilana me perguntou se teria como fazer outro dia. Aí eu vou perguntar para a diretora hoje, que nós vamos ter uma reunião à tarde, se eu posso colocar a prova aberta para vocês fazerem antes da data. Por exemplo, numa sexta-feira, ou se quiser fazer no sábado. Só que fazendo isso, vocês no horário da aula não vão ter o que fazer, entendeu? Professor, Oi. a Giovana pediu para me falar que a internet na casa dela tá horrível e que por isso que ela não tá assistindo Não. Tá. Tô atrasada, Carla. Obrigado. Ela entrou, falou e pediu para sair. Obrigado, tá? Então vamos lá. Obrigado, Carla. Bom, dadas as informações, alguém tem mais alguma dúvida sobre data? Não? Tá. Eu ia falar sobre história, mas na quarta-feira eu falo. Bom, turma. Falta falar com vocês então sobre a Unasul. E falta... Ué, olha quem chegou. E para quem chegou, eu tenho uma notícia importantíssima. E só sabe quem chegou antes. O Pedro está online, tá? Agora não teve barulho aqui. Essa é a notícia. Gente, que novidade. Essa é a notícia mais forte do dia. Até agora não teve nenhum barulho aqui na rua. Então, é porque o Pedro está online. É porque o Pedro veio estudar, né, Pedro? É um sinal. Exatamente. Olha lá, viu? Meu Deus! Por causa do satélite que passou ontem à noite. Isso não é uma voz do computador, gente. Isso não está gravado. Oxe, gente, a Justine tá aí. A Justine Eu também. ia perder esse momento icônico do Pedro numa aula. Viu? A minha internet voltou. Que bom. Viu, Pedro? Eu já tava com saudade da Justine, gente. Como que você era esperado na nossa aula? Pois a internet da Justine até voltou. Só para te ver, viu, Pedro? Bom, vamos lá. Não posso ser barra. Vamos lá, turma. O que é a Unasul? De forma mais amena do que o Mercosul, a Unasul também ele é um bloco com a intenção de melhorar esse comércio entre os países aqui das nações, no caso da América do Sul, excluindo a Guiana e excluindo também o Chile. Depois vocês vão entender por quê. Então, olha só. Como vocês podem ver, a Unasul está falando que é basicamente, ou seja, é a única coisa que vocês têm que saber. Eles fazem uma negociação de alianças entre essas comunidades. No caso, eles juntam, pessoal, a comunidade andina e do Mercosul. Ou seja, existe um bloco chamado o Bloco da América Andina e também do Mercosul, como vocês sabem. Acabou que eles somaram tudo isso. Na Unasul, eles juntaram tanto os países que comercializam dentro da América Andina com os países que comercializam dentro do Mercosul. Até aí tudo bem, né? O objetivo, qual é? Ficar mais pobre? Claro que não.
O objetivo dessa junção é justamente aumentar o quê? O comércio, a circulação de bens entre esses países. Tudo bem? Aham. Outra coisa, o que eles observam também é que o que eles querem, né, no caso, o Mercosul e a União Andina, o que eles querem é uma união comercial, cultural nem tanto, tá? Mas principalmente comercial e diplomática entre os países da América do Sul e principalmente o México e o Panamá. Principalmente o México e o Panamá. Ah, Ronaldo, você está querendo dizer, desculpa, estou soluçando, que os países aqui do Mercosul e da União Andina, eles não ligam então para a Jamaica? É isso aí. Eles não ligam para Cuba? É isso aí. Por que eles ligam para o México e para o Panamá? Porque o México, ele Eles tem têm comercialização... Oi? Porque eles têm um potencial. Não só um potencial, eles já são, vamos dizer assim, porque quando fala potencial, significa que ele pode acontecer. E, na verdade, o México já aconteceu, né? O México, para nós, que não somos ainda autossuficientes em produção petrolífera, né? Porque o nosso petróleo ele é muito grosso, e por ser grosso, para refinar ele é muito caro. E então, comprar o petróleo mexicano, para nós, seria muito bom. E tem outros minérios também que o México possui, que faz dele, assim, a menina dos olhos do Brasil. E o Panamá, pessoal, tem uma importância gigantesca, por quê? Porque toda mercadoria que sai do leste dos Estados Unidos ou da própria Europa passam pelo Panamá para poder chegar, por exemplo, no leste da Ásia ou na Austrália só não, na Oceania. Então, o comércio global, vamos dizer assim, ele passa pelo Canal do Panamá. Então, aí vem a grande importância do país. E aí, para os países, no caso, vamos falar do Brasil, se ele tiver uma aproximação maior com o Panamá, pode ser que aconteça de algumas empresas brasileiras, estatais até, ganharem uma oportunidade de ter algum tipo de investimento dentro do território que vai fazer com que a arrecadação financeira brasileira aumente. Tudo bem? Fácil, né? Bom, esse projeto, pessoal, dessa junção aí de negociação entre a América Andina e o Mercosul, querendo somar aí ao México e ao Panamá, ele ocorreu em 2004 e em 2008 e foi assinado a criação do Unasul. Tranquilo, né? Esse grupo, pessoal... Alô? Estão me ouvindo? Pode Ah, falar. tá. É porque eu comecei a falar, aí surgiu um barulhinho como se estivesse conectando a internet. Aquela discada antiga, sabe? Vocês não sabem, né? Não. Então. É um barulhinho assim. Aí começa a chiar. Mas tudo bem, parou o barulho. Então, desses países do Unasul, pessoal, o que é importante vocês saberem? Que a ideia deles, é criar parcerias, flexibilizar essas relações comerciais e também aumentar a circulação de pessoas e mercadorias. Por que o Brasil é um dos líderes dessa comercialização, dessa flexibilização? Porque nós somos um dos maiores produtores. Então, se nós não fôssemos um dos grandes produtores, pessoal, nós não seríamos a favor. Ah, Ronaldo, então você está falando que o Brasil quer ganhar em cima dos mais pobres? Quer ganhar em cima dos mais pobres. Então, Ronaldo, você está falando que o Brasil age com os países mais pobres como os Estados Unidos agem com a gente? Exatamente, turma. Infelizmente, no mundo capitalista que nós vivemos, os países, os nossos líderes, né, políticos, econômicos, eles perdem de um lado para as superpotências e ganham do outro em cima dos países mais fracos que nós. Deu para entender? Professor, deu. Oi. Mas, professor, assim, vamos fazer uma teoricamente falando, né? Uma coisa que talvez nunca aconteça, mas o que aconteceria se um dos países mais pobres ultrapassasse o Brasil? O Brasil ia ser também Então, deixado de lado? Tipo assim, por exemplo, Carlos, o crescimento socioeconômico desses países
depende de muitas ações. E, infelizmente, a maior parte dos países latino-americanos, todos eles sofrem com como é que fala? Com problemas políticos, né? Com a falta de caráter dos nossos políticos, eu esqueci a palavra, com a corrupção. Então, se você for pesquisar de todos os países da América Latina, os que têm as melhores condições de vida, às vezes não são os mais ricos. Então, por exemplo, o Uruguai não é o mais rico e tem uma qualidade de vida muito boa. A Bolívia não é a mais rica e tem uma qualidade de vida, tem um IDH maior do que o Brasil. Então, não precisa ser necessariamente mais rico, entendeu? Entendi. Tá? E digo mais, dificilmente isso vai acontecer no mundo de hoje, porque as superpotências não deixam esses países evoluírem. Sabe por quê? Vou te contar um segredo. Existem investidores, pessoas físicas mesmo, pessoas como eu e você, que elas são responsáveis por quebrar países e fazer com que outros países cresçam. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos supor que o Paraguai, o governo paraguaio, crie uma cota de investimentos para a infraestrutura do país. Então, o país começa a crescer e aí as empresas, né, transnacionais resolvem investir no Paraguai. E aí eles investem. E aí o Paraguai começa a crescer. Crescer. A partir do momento que esse crescimento do Paraguai começar a atrapalhar o comércio de Estados Unidos, China, de Coreia do Sul, de Alemanha, da França, da Inglaterra, você pode ter certeza que essas transnacionais que pertencem aos seus países de origem, então vou dar um exemplo, vou falar da Ford, que pertence aos Estados Unidos. Não pertence aos Estados Unidos, mas foi criada lá e tem várias, vamos dizer assim, várias bonificações, né? Vários benefícios do governo estadunidense. O governo dos Estados Unidos da época vai chegar para ele e vai falar assim, olha, ô representante da Ford, eu quero que você tire seus investimentos ou diminua seus investimentos no Paraguai. Senão vai acontecer isso. E assim é feito. Então, o único caso, Carla, para você e para a turma, o único caso global de crescimento econômico de um país em que as superpotências deixaram de lado e quando viram já era tarde demais foi a China. E eles não vão errar novamente. A China, ela tinha um nível de desenvolvimento igual o nosso aqui no Brasil, ou até menos, até menor. O que aconteceu? A ideia dos países desenvolvidos era que a China só produzia, só fabricava elementos industriais de baixa qualidade, por isso que vendia muito. E no início era assim mesmo. Tanto é verdade que quando vocês compravam um celular de baixa qualidade, vocês falavam que era Xing Ling. Se vocês comprassem um fone de baixa qualidade, vocês falavam que era Xing Ling, ou seja, oriundo da China. Só que no início era assim. Com o Então, passar... esses investimentos fizeram, além da China crescer muito, pode fazer também que outros países também façam. Então, Carla, é o que eu estou te falando. E agora os produtos chineses estão melhores do que os que são produzidos aqui. Verdade. Exatamente. E aí o que aconteceu? A China, ela ganhou mercado com preço, mas sem qualidade. No final, agora, nesses últimos 8 anos, a China, por ter um governo ditatorial, ele consegue influenciar diretamente na economia do país. Tanto é verdade que, por ordem do governo chinês, esse processo ele começou a se inverter. A China continua com um preço muito bom, por causa da sua mão de obra, por causa dos incentivos fiscais do governo. Mas eu fiquei Só que a qualidade dos produtos chineses deram um salto gigantesco. Tanto é verdade, se você for pesquisar na internet qualquer produto que você queira comprar, pode ser de construção de casa, pode ser de aparelhos eletroeletrônicos, pode ser de carro, pode ser do que você pensar. A China tem e é de qualidade. Tanto é verdade que a marca chinesa de celular Xiaomi,
hoje é a marca mais vendida no mundo. Até mais do que a marca, até a empresa da Apple. Vocês sabiam? Vende mais do que o iPhone. Ah, Ronaldo, vende mais do que o iPhone, mas não tem a mesma qualidade. Já foi comprovada que a qualidade é muito parecida. E quando você compara o lançamento da Xiaomi com o lançamento da Apple do ano, eles estão muito equiparados, muito próximos. E além de estarem próximos em relação a equipamento, a desenvolvimento, tem a questão econômica, né? O celular da Xiaomi é muito mais barato. Ou seja, Carla, hoje a China consegue competir de igual para igual, ou até melhor do que com os países líderes, porque os países líderes deixaram a China de lado. Isso não vai mais acontecer. Então, não existe essa possibilidade que você está falando, tá? Então, um Paraguai da vida, um Brasil da vida, nós não vamos nos tornar superpotências econômicas, porque os líderes globais não vão deixar. Entendeu? Entendi, professor. Eu dei essa volta toda para chegar nesse exemplo final. Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Então, beleza. Continuando, ó. Há também uma discussão sobre a criação de uma moeda única sul-americana. Isso, agora não falando como professor, falando como uma pessoa que não entende do assunto, tá? Eu acho horrível essa unificação da moeda. Muita gente acredita, pessoal, que a unificação da moeda mostra que o bloco é um bloco super desenvolvido, que os países estão em interação total, mas a Europa já demonstrou que a unificação da moeda pode sair um tiro pela culatra. Porque, por exemplo, quando um país da Europa, como por exemplo a Grécia, sofreu aquela crise de 2006 fortíssima, todos os países da União Europeia também acabaram sendo atingidos, porque acaba sendo um efeito dominó. Deu para entender? Uhum. Então, essa ideia, Ronaldo, eu rezo, eu acredito, eu penso para que não aconteça. Mas se acontecer, a ideia da moeda se chamaria pancha, ou pancha, como vocês preferirem. Ok? Ok. Vamos para o último, que aí eu vou deixar vocês fazendo exercício. Quando for por volta de 12h10, 12h15, eu volto. A gente corrige e vocês ficam livres. Show? Uhum. Então, vamos lá. Aham. A Aliança do Pacífico, pessoal, ela é um pouco diferente de todos os outros blocos que nós falamos da América. Por quê? Porque não são países somente da América. Se vocês tiverem um mapa mental aí com vocês, né? Vocês vão perceber que o Pacífico pega os países do oeste da América, né? Então pega Canadá, pega Estados Unidos, pega México. Aqui na América do Sul pega Chile, pega Venezuela não, pega Equador, pega Colômbia. Então, esses países aqui na parte da América e também lá na parte leste da Ásia, pega Japão, pega Rússia, pega a própria China, pega a Austrália, e tem muitos países. Então, a Aliança do Pacífico só recebeu esse nome porque os países que fazem parte utilizaram esse critério para poderem se juntar. Não é muito velho, tá? Ele é mais novo do que vocês, por exemplo. Ó. Então, em 2012, quando teve essa ideia da formação desse bloco, ó, entre os países da América Latina, Ásia e Oceania, eles acabaram se unindo, formando a Aliança do Pacífico. Mas, quando fala de América Latina, não pensem em todos não, tá? Nós temos aí só os que eu falei. Qual é a ideia? A ideia é única, é o quê? Se desenvolver. Para os países participantes aqui da América Latina, como o Chile, por exemplo, é muito vantajoso. Porque você comercializar com a China, por exemplo, para você comprar os produtos diretamente da China, vale a pena. Opa, vale a pena? Vale até certo ponto. Sabe por quê? Por exemplo, vamos supor que dentro do Chile,
tem a fabricação de roupas esportivas, ok? Ok? Essas roupas esportivas, no Chile, uma produção de uma blusa, vamos supor que saia a 5 pesos chilenos, que é a moeda local. Quando essa blusa é comprada na China, para poder ser comercializada dentro do Chile, essa blusa, ela consegue chegar, o governo chinês consegue cobrar 5 pesos chilenos. Vocês acham que vai acontecer o que dentro do Chile? Pode repetir? Sim. Eu estou falando que para a economia, às vezes é bom essa interação, mas às vezes é ruim. Porque um produto que é fabricado dentro do seu país pode ser fabricado na China, por exemplo, muito mais barato. Automaticamente, esse produto vai deixar de ser produzido dentro do seu país. Lembra do que eu falei com vocês no Brasil em relação a Franca? A cidade chamada Franca, em São Paulo, que produzia sapato e hoje é uma cidade praticamente fantasma. Por quê? Porque os sapatos que vêm da China para nós é muito mais barato. E aí, eu que sou dono de uma loja, por exemplo, de sapatos, vocês acham que eu estou me importando se as pessoas vão perder emprego em Franca? Não. Eu me preocupo em comprar um sapato de qualidade e com preço cada vez mais barato. Então, eu vou comprar da China. Entenderam? Sim. Então, isso, pessoal, pode ser um tiro pela culatra, tá? Tudo bem? Uhum. Beleza. Então, só para a gente encerrar, essas unificações aí, essas uniões econômicas, como, por exemplo, a Aliança do Pacífico, como qualquer outro bloco, ela vai ser vantajosa para os países de maior economia. No caso, por exemplo, o Brasil com o Mercosul. Nesse caso, a Aliança do Pacífico vai ser vantajoso para os Estados Unidos e para a China, e para o Japão também. Por quê? Eles têm maior poder de produção de produtos industrializados. Em contrapartida, os países menos desenvolvidos vão vender mais o quê? Alimentos, né? Vão vender mais produtos agropecuários e matéria-prima. Ok? Ok. Beleza. São 11h45, turma. Vocês têm da página 65 até a 72 para vocês fazerem. É só a resposta, sendo que aí uma parte do exercício já tem as questões comentadas. Então, não preciso nem ficar falando para vocês que tem essa resposta. Na verdade, vai até o início da página 71, então é pouquinha coisa. Vamos combinar aqui. Quando for 12h20, eu volto para a gente poder fazer a correção juntos. Ok? Ok. Não precisa me mandar. Não precisa ficar preocupado. Eu tenho que mostrar que eu fiz. Não. É importante que vocês façam e entendam, porque isso daí vai ser cobrado. Algumas coisas vão ser cobradas na prova. E aí, na hora da correção, eu mostro para vocês o que vai ser. Tá bom? Uhum. Então, 12h20 eu volto. Abraço. Qualquer dúvida que surgiu, eu estou na Senec, lá no chat da Senec Digital. Tá? Tá bom. Falou. Tchau.